Mateus 2, achamos? Vamos fazer uma leitura diferente, vamos fazer aquela leitura que cada um lê um versículo, igual a gente faz na quinta hoje, nesse culto onde a gente celebra o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, amém? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Certinho, gente? Mateus 2. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: Recém-nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de nascer, há de apacentar o meu povo de Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para quem também eu vá e o adore. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E sendo a divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Senhor, essa é a tua palavra. Essa é a tua revelação a nós nessa noite. Fala ao coração do teu povo reunido, Senhor. Amém. Queridos, essa história aqui descrita por Mateus, ela é muito conhecida, mas ao mesmo tempo, ela é muito mal entendida. Quando nós olhamos a nossa leitura, nesse momento aqui, onde Jesus está? Ele está numa manjedoura? Como diz os dramas, como diz as encenações que são feitas, como diz os presépios. Jesus está na manjedoura? Não. O verso 11 diz que esses magos entraram numa casa. Uma outra coisa. Em nenhum lugar, nem aqui, nem em qualquer outro texto bíblico, fala que esses magos, que também podem ser entendidos como sábios, são reis. Mas a vida inteira, a maioria de vocês escutou os 3 reis magos. Mas a Escritura não fala. Numa leitura
que vocês podem acompanhar comigo. A Escritura não fala que são reis. E com a tradição da igreja, até nome deram para eles. Belchior, Gaspar e Baltazar. Nomes típicos do Oriente. Mas esses nomes também não estão na Escritura em lugar nenhum. E outra coisa. Onde que está também que é 3? Ah, porque foi 3 presentes. Não. Só fala aqui, ó, uns magos. Quando fala uns, eu entendo que é mais de um. Mas pode ser vários. Mas aí, eles, olhando para a quantidade de presente, eles disseram, são 3. Por acaso, você pode pegar um aniversário e lá contar quantos presentes tem e falar, então se tem tantos presentes, eu tenho tantos convidados, tantas pessoas vieram na festa? Claro que não. Então, numa leitura, vocês percebem bem simples, nós já começamos a tirar ideias que não são do texto bíblico. Ok, mas é uma história muito conhecida. E o que essa história tem para falar para nós sobre Cristo? Percebam vocês que nós sempre escutamos essas coisas que eu falei, e nós muitas vezes recebemos isso como verdade, mas nós nunca lemos o texto com atenção. Agora, começa a pensar comigo. Esses sábios, magos, eles vieram do Oriente. Mas aí você tem que pensar numa coisa. Por que eles vieram do Oriente? Por que pessoas vêm de longe? E esse Oriente aqui pode ser Babilônia, pode ser a Pérsia, a Arábia já é um pouco mais perto. Mas quando você pensa na Babilônia, porque essa viagem deles durou muito tempo, você começa a pensar, mas por que da Babilônia vem esses sábios à procura do rei dos judeus que nasceu? Uma coisa que tem que chamar a sua atenção aqui, mas calma lá, como é que está acontecendo alguma coisa em Israel e quem está lá não está percebendo? Porque esses sábios, eles chegaram e foram aonde? Eles vieram por causa da estrela, ok? Lá onde eles estavam no Oriente, eles olharam a estrela e eles começaram a vir. E aí quando eles vêm para reverenciar, para adorar, para presentear o rei dos judeus que acabou de nascer, ou seja, eles procuram uma criança, ok? Eles vão aonde? Eles vão na capital. Falaram, não, se isso aqui nós estamos vendo lá de longe, então lá em Jerusalém nós vamos ter a indicação, porque eles devem estar sabendo que nasceu o rei dos judeus, porque eles são judeus. Não é isso que está acontecendo? Então, a gente olha para Israel daquela época. Cadê os saduceus, que eram os líderes religiosos que controlavam o sinédrio? Cadê os fariseus, que depois vão ser aqueles que toda hora vão estar entrando em conflito com Jesus? Eles não estão falando nada sobre isso, mas pessoas de fora estão dando importância para algo que está acontecendo ali dentro. E aí eu volto para mim e para você. Assim como essa história é muito mal entendida para nós, quantas vezes nós não estamos prestando atenção nas coisas que Deus está fazendo no nosso meio? E às vezes alguém está de fora, está entendendo, está observando. Por exemplo, com o passar do tempo, a majestade de Deus, a excelência de Deus,
O amor de Deus, muitas vezes no nosso meio, a igreja de Deus, parece que Deus passa a ser um pouco menos soberano, parece que Ele fica menos belo, Ele é menos desejável. E você sabe quando a gente percebe isso? Quando alguém vem de fora e encontra Jesus, e ele fica maravilhado com alguém que morreu por ele na cruz e perdoou os seus pecados. E ele descobre então que existe alguém que ama a ele mais do que o papai e a mamãe. Alguém que ama a ele num amor maior do que um amor entre um homem e uma mulher no casamento, maior do que um filho pode amar o seu pai e a sua mãe. Então um novo convertido, quando ele nasce no nosso meio, ele nos ajuda a olhar as coisas que estão aqui conosco, mas que começam a ficar comum, e é o que está acontecendo com esses líderes aqui em Israel. Está vindo gente de fora, eles estão olhando os próprios sinais da criação que indicam, falam, olha, algo importante, mas quando eles chegam ali no centro, ninguém sabe nada. Tem que tomar cuidado com isso. A gente começa a ficar tão acostumado com uma vida com Deus, que fica uma vida comum. Uma vida com Deus nunca, jamais pode ser uma vida comum. Eu tenho falado para vocês algumas vezes, você nunca pode se achegar à presença de Deus sem expectativa. Falar, Deus, o que vai acontecer hoje? Deus, o que o Senhor vai falar para mim hoje? Deus, o que tem para mudar na minha vida hoje? Porque assim foi que a igreja começou lá atrás. Sempre os cristãos, quando eles se reuniam aos domingos, eles tinham expectativa, eles buscavam a Cristo, eles ficavam esperando que Jesus poderia voltar naquele tempo deles, lá no século I. Voltando para o texto, eles perguntam então, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, eu estou no verso 2, e viemos para adorá-lo. Entende uma coisa, eles estavam no Oriente, e do Oriente eles viram essa estrela, e então eles começaram a seguir essa estrela. Mas em algum momento eles pararam de seguir a estrela. Por quê? Porque eles vão para Jerusalém, e falam, não, agora nós vamos conversar com os especialistas. E é o que eles fazem, eles vão até os especialistas, e os especialistas estão aonde? Eles estão em Jerusalém. Agora, quando essa notícia chega lá em Jerusalém, olha o verso 3, como é que Herodes fica? Porque Herodes era o quê? Era o rei. Como é que ele fica? Ele fica preocupado, ele fica alarmado. Nós precisamos olhar aqui que Herodes não é um rei conforme a palavra. Por quê? Porque os reis de Judá eram todos descendentes de Davi. E Herodes era um político. Ele era um político profissional. Esses homens que nós olhamos aí nas notícias e nós conhecemos, são profissionais. Quando qualquer coisa acontece que pode colocar em risco a influência deles, o poder deles, o domínio deles, eles já ficam alarmados. Porque entenda, todo político no final das contas, ele quer vender para você a ideia de que ele pode ser o seu Messias, que ele pode resolver as suas coisas, que ele pode ser o seu pastor financeiro, que ele pode ser o seu pastor de saúde, o seu pastor na educação dos seus filhos, que ele tem a resposta para você. Cuidado com isso. Porque quando Herodes escuta isso, ele fica preocupado e ele vai chamar os especialistas. Mas ele era o rei e ele não sabia nada de Deus.
Porque ele não era descendente de Davi, ele era profissional. E vou falar para vocês, ele fez muitas coisas na Judéia. Ele foi um grande construtor, ele investiu na reconstrução do próprio templo de Jerusalém. Ele fazia aquedutos para facilitar a chegada de água a Jerusalém. Ele teve muitos anos ali que quando você olha para ele como político, sem olhar a história, sem olhar a origem, sem sondar o coração dele, sem olhar para a relação dele com Deus, que era nenhuma, ele fazia muitas coisas boas. E você vê o verso 7, que a política é a mesma, desde os tempos de Herodes. O que Herodes faz depois que os experts em teologia da época fala que é em Belém que vai nascer Jesus? O que ele faz? Pega os magos e chama para uma conversa. O que está escrito aí, gente? Secreta. Os gabinetes estão cheios de conversas secretas. E geralmente conversas secretas escondem coisas erradas. Nós aprendemos isso até porque quando nós percebemos pessoas falando de bochicho, às vezes assim, aqueles pés de orelha, tal, às vezes coisas que criança não pode ouvir, alguma coisa que é uma surpresa, mas muitas vezes os bochichinhos nos lugares falados baixinho no ouvido é feito daquele jeito porque é uma fofoca. E se alguém chega e pergunta, o que está acontecendo? A pessoa leva um susto e fala, não, nada não. Já se entrega, que está acontecendo alguma coisa, e você às vezes pode ser aquele assunto. Mas olhem aqui para Herodes, que ele vai e pergunta, né? Quanto tempo que apareceu essa estrela? Porque tipo assim, se esse menino é o rei, ele vai tomar o meu lugar. Mas Herodes, ele já tinha uma certa idade. Mas mesmo assim aquilo foi um risco para ele. Ele ficou preocupado. Esse era o tipo de político que estava reinando. Então, quando você olha para o tipo de pessoas que vieram responder para os magos, aonde que vai nascer o rei, e o tipo de rei que tinha, nós podemos fazer uma comparação aqui que Mateus pode ter trazido para nós olharmos. Escuta, por que esse povo não sabe nada? Por que esse povo não tem uma expectativa que o Messias viria? Por que eles não têm expectativa? Porque esses que responderam que o Messias tinha que nascer em Belém da Judéia, são os mesmos que não estavam fazendo aquilo que Deus chamou eles para fazer. O quê? Cuidar das ovelhas de Israel. Quando Jesus chega, o que ele fala? Eu vim para quem? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perdidas por quê? Porque Israel na época estava entregue aos falsos pastores, e eles estão por aí ainda hoje, enganando, deixando as ovelhas se transviar, não entrando na salvação de Cristo e fechando a porta para as pessoas não entrarem também, quando por exemplo eles não pregam o evangelho, mas pregam o que as pessoas querem ouvir. Então aqui você tem os falsos pastores, mas tem uma boa notícia, queridos. Olha o final do verso 6, porque de ti sairá o guia. Quando eu falo guia, você tem que lembrar, Jesus nasceu para ser rei. Esse é o chamado dele. Ele é chamado para ser o quê? Soberano, Senhor, Supremo. Porque é esse tipo de Deus que todo ser humano procura, alguém que dá conta dele. Alguém que é todo poderoso, alguém que é capaz de entrar em situações que nós não temos respostas, mas Deus tem resposta para os nossos problemas. Pode ser que a resposta de Deus não seja o que a gente queira, mas é aquilo que a gente precisa, porque Ele só não trata agora, Ele trata tudo.
E ao mesmo tempo fala que Ele é o guia, fala que Ele há de apacentar o meu povo. Perceba. Por que Deus mandou o Filho dele por você? Para cuidar de você. Porque você é uma ovelha. E ovelha não enxerga bem. Ovelha, se ficar sem cuidado, ela se extravia muito rapidamente. Por isso que eles faziam o quê? Os apriscos, os currais. E tinha que ter o pastor. E esses pastores, quando falavam com as ovelhas conheciam a sua voz. Você tem ouvido a voz de Jesus na palavra? Você tem ouvido a voz de Jesus nas mensagens, nas pregações da igreja? Você tem ouvido a voz de Jesus quando você lê a Bíblia e você ora e Deus fala com você? Olhar para o Natal é poder participar de tudo que a nossa tradição familiar nos trouxe e participar de toda a cultura gastronômica que nós temos e de compartilhar a troca de presentes, mas o que a gente precisa pensar sobre Natal é que Jesus veio para cuidar de você. Esse é o mais importante. Ele é o grande presente de Deus para nossas vidas. Porque Ele é um pastor, ao contrário dos pastores, que são subpastores, né, que nós temos, que só são humanos, não são Deus como Ele é. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde a gente suporta. Então, Natal, somos nós todos lembrarmos que Jesus é Deus vindo cuidar pertinho de cada um de nós. E isso deve alegrar, isso deve aquecer o nosso coração. Porque assim como esses sábios vieram de muito longe para ver Jesus, Jesus também está vindo lá da eternidade para se tornar humano, para estar perto de nós. Continuando o texto aqui, e diz aqui que o que Herodes faz? Depois da conversa secreta, o que ele fala? Ele manda eles para Belém. Vocês percebem que quando ele faz isso, ele mostra que ele é um homem sem Deus? Como é que ele recebe forasteiros que fala que nasceu o rei dos judeus e que ele fala com seus especialistas, que são os escribas e sacerdotes? Onde que é que a Escritura diz? E eles respondem, é em Belém. E aqui eu volto naquele ponto passado. Cuidado. Porque a resposta dos sacerdotes, ela está correta. Ok? Mas eles estão longe de Deus. Então não basta apenas ter as coisas certas dentro da cabeça. Ok? Eu preciso ter o que eles não tinham. Eu preciso ter vida espiritual. E agora eu vou falar de algumas pessoas diferentes em Israel, em que Deus chamou para ver Jesus. Os pastores que cuidavam das ovelhas. Os pastores, se você voltar, olha aí no capítulo 1, nascimento de Jesus. Aqui antes, nós temos a questão do nascimento de Jesus, mas os pastores vieram, olha aqui para mim, os pastores
Foram avisados por um anjo que estava nascendo o filho de Davi, o Messias. E eles vieram. Então não é que estavam todo mundo morto espiritualmente em Israel, mas os líderes estavam longe de Deus. Porque como que Herodes recebe visitantes de fora falando que o rei dos judeus nasceu e ele não foi junto? Ele não quis ir junto, ele não foi prestar o quê? Reverência, homenagem, porque aquilo era uma ameaça a ele. Quantas vezes agora, olhando para mim e para você, as pessoas estão nos chamando para fazer coisas espirituais. As pessoas estão nos chamando para fazer uma visita para alguém que precisa. As pessoas estão nos chamando para entrar num clube de leitura. As pessoas estão nos chamando para ter um momento de oração com elas. E nós agimos como? Herodes. Como que Herodes agiu? Indiferença. Porque ele não tinha vida espiritual. Precisamos ter cuidado com isso. E ele é hipócrita, ele diz o que no texto? Vão lá, vê certinho onde ele está e vocês voltam, para mim falar, e aí eu vou adorar. Não, se ele tivesse interessado verdadeiramente em adorar, ele já poderia ter ido. Mas não, o plano dele era outro. Qual que era o plano dele? O plano dele vai lá. Ele não quis chamar a atenção desses magos, desses sábios, mas vai lá, descobre certinho, vê onde que é e vem me falar, porque daí eu vou lá mandar acabar com esse rei, porque eu sou rei. E lembre-se que depois que esses magos não voltam para falar com ele, mas vão embora para o Oriente, por outro lugar, o que Herodes faz? Herodes, ele conta o tempo que os magos falaram que surgiu, que eles começaram a ver essa estrela, quando estavam no Oriente, até todo o tempo que durou a viagem, até todo o tempo que eles foram até Belém, e depois eles não voltam, e ele foi contando esse tempo, ele falou assim, para ter uma segurança, 2 anos, a gente conta. O que Herodes faz? Está na escritura aí, a partir do verso 16, vendo-se iludido pelos magos, ele ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Olha para cá. Você já parou para pensar que o nascimento de Jesus, vindo como um Salvador, vindo como alguém que vem para perdoar os nossos pecados, Jesus veio para transformar a nossa vida, mas até a vinda dele, na relação com esse político terrível chamado Herodes, vai provocar a vida de crianças inocentes. Mas não foi só lá que essas crianças inocentes morreram assassinadas, não. Elas continuam morrendo assassinadas. Elas continuam morrendo aí por tantas causas, porque o mundo é um mundo mal, e até quando vai chegar a solução para esse mundo, porque o nosso problema é o pecado, os mais inocentes pagam. Como que foi para essas famílias? Como é que foi o Natal dessas famílias? Porque o Natal é o nascimento de Cristo, mas para essas famílias o Natal significou uma sentença de morte contra os seus filhos pequenos, que estavam começando a aprender a falar. A vinda de Jesus, ela veio como um golpe fatal, uma guerra, para que Deus possa salvar uma parte da humanidade que Satanás enganou e tem enganado, e tem conduzido essas pessoas para longe de Deus. E no final, nós sabemos o final. Quem morre sem Cristo, morre condenado ao inferno.
Entendam essa diferença aqui, irmãos. Natal, vida, alegria, presente, comida, festa. Isso lembra o quê? Isso lembra o céu. O Natal, de alguma maneira, se nós entendêssemos, olhássemos mais com calma, é como se fosse lembrando o céu. Mas aqueles que não entendem o verdadeiro Natal, eles estão caminhando com as suas próprias pernas para o inferno. Os magos saem de Jerusalém, e é interessante, né? Olha o verso 9. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. A gente fica pensando, mas por que eles pararam de seguir a estrela? Eles saíram do oriente olhando para a estrela. Aí em algum momento eles falaram assim, não vamos continuar a estrela não. Ou será que essa estrela parou? A escritura não fala, mas eles vão lá em Jerusalém. E agora, no verso 9, fala que a estrela os precedia, ou seja, a estrela ia à frente, e a estrela de alguma maneira parou. E fala que parou onde estava o menino. Como assim? A estrela parou em cima da casa que ele estava? Não. Mas nós deveríamos pensar. Mas aonde que ele está? Eles sabiam que era Belém, não sabia? Mas quantas casas tinha em Belém? Quantas famílias tinha em Belém? Então, como é que provavelmente esses magos descobriram onde Jesus estava? Lembre-se, está na manjedoura? Não. Já passou muito tempo. Então, toda vez que as pessoas colocam os magos com uma manjedoura, elas podem até fazer isso, mas elas não podem falar que aquilo é conforme a Bíblia ensina. Porque os magos encontram Jesus numa casa. Então, pode ser que o que ajudou os sábios a encontrarem o menino e a sua mãe, como diz o texto, foram aqueles a quem Deus tinha revelado que Jesus ia nascer. E quem foi? Os pastores. Os pastores tiveram a revelação e eles foram os primeiros. Eles foram na manjedoura. Eles foram lá na estrebaria. Os magos chegam muito depois, mas o evangelho não é uma boa notícia? Então, de alguma maneira, aqueles pastores devem ter feito o quê? Falado. Então, quando eles chegam lá, eles perguntam, escutam, nasceu aqui o rei dos judeus, uma criança, onde que está? Cadê seus pais? Onde que é a casa? E aí, a cidade já deveria saber aquele assunto. E então, ele chega aqui. Olha lá. Olha o verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Por que eles ficaram tão alegres? Eles fizeram uma viagem longa. Eles pararam em Jerusalém. Eles ficavam olhando para a estrela. E agora eles falam que quando eles veem de novo a estrela, antes de entrar na casa, eles se enchem de grande alegria. Encontrar com Deus deveria ser sempre um momento de grande alegria. Encontrar com Deus deveria ser um momento de alegria. Mas o maior problema, além dos nossos pecados que nos fazem nos afastar de Deus, o grande problema que Deus não é essa grande alegria quando eu vou encontrar Ele. Sabe por quê, igreja? Porque falta desejo. Quando alguém te dá alguma coisa para comer, que você não gosta muito,
Pode até sobrar um pouco, ou você come, experimenta e você deixa. Mas quando alguém dá alguma coisa que você gosta muito, você fala, tem mais? Você tem desejo. Então, o que falta muito para mim e para você hoje em dia? Apetite por Deus. Apetite. A gente gosta de dormir. Alguns gostam de viajar, têm um apetite por viagem. Outros têm um apetite por comer. Outros têm um apetite por cheiro. Tem vários apetites. Mas qual é o apetite mais importante da sua vida e da minha vida? Desejar Deus. Querer a presença de Deus. Irmãos, domingo passado, quando eu falei da ceia, o que é a ceia? Comer e beber de quem? Cristo. Apetite. É um apetite. Nós precisamos ter esse apetite por Deus. Nós precisamos desejar, porque nele está toda a nossa alegria. Por isso que eu falo para vocês, não venha para a igreja de qualquer jeito. Não estou falando da sua roupa. Não estou falando da sua roupa. Venha para a igreja. Deus, o que vai acontecer hoje? Deus, o que você vai fazer comigo hoje? Deus, traga suas demandas para Deus. Fala, Deus, meu coração está assim hoje, traga as suas demandas para Deus. Mas traga também a sua gratidão a Deus. Mas venha na presença dEle com expectativa. Porque é o melhor encontro seu. Por acaso nós vamos em alguma festa sem expectativa? Não! Você só pode ir num lugar, numa festa, sem expectativa, se você já acha que vai ser ruim. Às vezes você nem quer ir na festa, você vai por educação. A gente tem boa expectativa com as coisas. Nós precisamos ter expectativa em relação a encontrar-se com Deus. E então eles entram na casa e eles veem o menino com Maria, sua mãe. E aí eles se prostam e o adoram. É um grave erro adorar Maria. E até os magos sabem disso. Eles não olharam para aquela mulher e falaram assim, nossa, você merece também a nossa reverência. Você merece a nossa adoração. Nós nos prostramos diante de você, Maria. Não. Eles se prostram. Eles adoram. Eles reconhecem quem? Só Jesus. Que ali é uma criança. Mas Deus está ali, encarnado. Não tem adoração para Maria. Maria, a mulher bendita. Porque ela foi escolhida por Deus. Para que por meio dela, Jesus pudesse nascer. Mas assim também, Deus escolheu cada mãe que está aqui. Para trazer filhos dele. Não como Jesus, que é o unigênito, primogênito. Entende isso? Maria é uma santa filha de Deus. Ela não é Deus. Todas as mulheres que são crentes também são santas filhas de Deus como Maria. Eles se prostram e eles então se abrem os presentes, né? Olha aí a nossa tradição. Os presentes são abertos do 24 ao 25, sim ou não? Sim! Olha aí. Abriu o tesouro. E o que saiu de lá? O que eles entregaram? Ouro, incenso e mirra. Volta a falar. Em nenhum lugar falou que eram 3 magos. Mas eram 3 presentes. E aí, alguns vão dizer o seguinte: por que ouro?
Por que incenso? E por que mirra? Ouro, porque eles vieram visitar o Rei dos Reis. Incenso, porque eles vieram visitar o Filho de Deus, que é Deus. E mirra, porque aquele menino, como foi avisado para sua própria mãe, ele foi trazido, ele foi chamado para ser um homem de dores, um homem que iria sofrer pelo seu povo. Então a mirra aqui simboliza a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Ele é rei, ele é Deus, mas existe um chamado para esse menino. Ele veio morrer por pecadores. Você percebe então aqui que nós podemos até olhar aqui o nosso próprio pecado, na mirra. Ele morre por causa do teu pecado, igreja. Ele morre por causa do meu pecado, ele sofre. Mas ele veio com esse chamado para ser, na verdade, quando nós pensamos no Natal, como no Natal nós trocamos presentes, mas lembre-se disso. Natal é um momento de nós lembrarmos que aquele que crê em Jesus, de verdade, recebeu o maior presente de todos, a salvação, o perdão de pecados. E esse tipo de presente só Deus pode dar. O pai e a mãe não podem dar para os filhos. Os filhos não podem dar para os pais. Só Deus pode dar Jesus. Você tem Jesus? Hoje é véspera de Natal. Você tem Jesus? Ele é seu. Você é dele. Porque as pessoas no mundo inteiro vão comer, vão beber e vão trocar presentes. Mas, se elas ainda não receberam Jesus como Filho de Deus, elas continuam nuas, totalmente pobres, e o fim delas é terrível. E lá na frente, quando elas estiverem, infelizmente, sofrendo um lugar que não tem saída, elas vão se remoer, porque elas vão lembrar de todos os natais que elas passaram, escutando falar de um menino que nos nasceu, mas que elas nunca entenderam que aquele menino se tornou um homem, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e porque elas não entenderam, elas perderam o presente de Deus, que é a vida eterna. Você vai estar em lugares nessa noite de pessoas que não têm Jesus. Fale alguma coisa de Jesus. Fale que Ele veio como sendo o principal presente. Diga para as pessoas, Ele veio para perdoar os nossos pecados. E isso é o maior presente que um homem precisa receber. Amém.